Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem e nesta aula nós vamos falar sobre noções gerais sobre o sistema reprodutor. Vamos lá? Bem, o sistema ou aparelho reprodutor é o que identifica o sexo biológico do indivíduo, masculino e feminino, ok? Porém, existem muitos outros fatores importantíssimos que estão relacionados à sexualidade humana, entre o feminino e o masculino. Bem, o aparelho reprodutor feminino, por exemplo, interno e externo, ele é composto aqui da vulva, vagina, o colo do útero ou o útero, que ele é todo esse composto aqui, as trompas uterinas ou trompa de Falópio e os ovários, onde obviamente produzem os hormônios e também os processos de ovulação, por exemplo, do óvulo feminino. E a parte externa, obviamente, temos aqui períneo, lábio maior, a entrada da vagina, lábio menor, clitóris e a uretra. Essa questão de anatomia é importantíssima você saber, principalmente por questões de procedimentos que possam ser realizados aí na área da enfermagem. Em relação ao sistema reprodutor masculino, nós temos aqui a parte da bexiga, próstata, uretra, o corpo esponjoso ali do pênis, o ducto aferente que sai aqui dos testículos, escroto, epidídimo, o tubo deferente, obviamente protegido pelo osso púbico, e também temos aqui a vesícula seminal. Então, obviamente, o sêmen produzido aqui no epidídimo, ele utiliza-se de secreção aqui produzida na vesícula seminal e será aí, obviamente, transportado via canal vaginal até esse processo de reprodução humana. O sistema reprodutor feminino, então, ele tem a função de receber os gametas masculinos, oferecerem um ambiente favorável para a fecundação e formação de um zigoto, que, obviamente, desenvolverá aí um embrião e o feto. Já as mamas são essenciais para o desenvolvimento do feto, mesmo que a forma extracorpórea, já que a alimentação do leite materno em humanos ocorre depois que o feto sai da sua placenta. Ainda no sistema reprodutor feminino, os ovários eles são estruturas que servem como abrigo nas quais os folículos ovarianos eles irão se desenvolver. Esses folículos, conforme o passar do tempo, eles sofrem mudança e, consequentemente, seus nomes também mudam. A partir da menarca, por exemplo, que é a primeira menstruação, a indivíduo inicia aí a menácane, que é a fase reprodutiva, e em cada um desses ciclos menstruais, mensalmente ou a cada 28 dias, naturalmente aí uma vez ao mês, aproximadamente aí 1000 folículos sofrem amadurecimento. Porém, geralmente apenas um único ovócito, também chamado de oócito, é liberado e demais degeneram-se. Esse processo é contínuo até a menopausa, que é o processo de interrupção desse ciclo que acabamos de dizer aqui. O sistema reprodutor feminino ainda, conforme as células foliculares se desenvolvem, ocorre um acúmulo de líquido folicular, o que é rico em proteínas e hormônios, na cavidade chamada âmbulo folicular. Bem, esses folículos eles podem ser divididos conforme o seu nível de desenvolvimento em folículos primordiais, primários, ok? Folículos secundários de crescimento, folículos maduros, também chamados de folículos de Graafi, e esse último também se rompe e libera o ovócito, que quando e se fecundado passará a ser chamado de óvulo, ou seja, existe todo esse processo nessa sequência lógica aqui desses gametas. Após a ovulação, o rompimento do folículo maduro é liberado, que é o ovócito, uma glândula temporária é originada e chamada aí de corpo lúteo ou corpo amarelo. Importantíssimo esse processo, a qual libera o estrogênio e progesterona, que são os dois hormônios que estimularão a secreção da mucosa uterina. A progesterona também é importante para pausar o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a ovulação, preparando o corpo feminino para mais uma possível gravidez. Então, existe todo esse processo de renovação. Quando esse processo não ocorre, o corpo lúteo, nesse caso chamado de corpo lúteo menstrual ou espúrio, fica aproximadamente 12 dias no útero, degenera-se e some. Quando ocorre a gravidez, o corpo lúteo é estimulado e mantido durante toda a gestação. O ovócito é circundado por algumas células foliculares e forma uma corona radiata
que é liberada do ovário. Esses acompanham e ficam na mesma posição quando o espermatozoide fertiliza pelos ovidutos e durante o trajeto, então, é chamado óvulo até o útero. Nesse processo, então, temos aí o processo de fecundação. O sistema reprodutor masculino, eles são acompanhados em bolsas ou sacos escrotais, também chamados aí de escroto, são formados em vários túbulos envelopados, que são também chamados de tubos seminíferos, e revestidos por um tecido rico em fibras colágenas, chamado aí de albugines. Na parede dos túbulos seminíferos são formados espermatozoides originados a partir das células germinativas primárias, e nas mulheres existe o processo de ovogênese, processo de produção do ovócito, na qual os homens o processo chama-se espermatogênese, na qual os espermatozoides são formados. Nesse sistema, então, a temperatura é extremamente importante para o processo de desenvolvimento dessas células, aproximadamente 32 graus Celsius. Por isso, na maioria dos mamíferos, inclusive nos homens, os testículos estão localizados fora da cavidade corporal, ok? Similar às mulheres, então, nos homens, a partir do início da adolescência, devido à ação de hormônios, os espermatozoides eles passam por diferentes formas de desenvolvimento. Então, as células germinativas primárias, que são as espermatogônias, eles desenvolvem-se passando para os estágios de espermatócitos primários, espermatócitos secundários e, posteriormente, as espermátides e, por fim, os espermatozoides. Bem, nesta aula nós vimos as questões gerais acerca do sistema reprodutor, tanto masculino como feminino. Agradeço sua atenção e aguardo você no próximo aula.